Hidrosfera, água no planeta Terra, parte 1. Na aula de hoje, iremos falar sobre a proporção de água doce e salgada no planeta Terra, a representação química da água, a água no corpo humano, quantos litros de água devemos beber por dia e mudanças de estado físico da água. Proporção de água doce e salgada no planeta Terra. Do volume total de água no planeta, aproximadamente 97% estão nos mares e oceanos em estado líquido. Mas essa água é muito salgada, por apresentar grande quantidade de sais minerais, e não é apropriada para o consumo humano. Ela não serve para beber, cozinhar, nem para ser usada na indústria ou na irrigação. A água que pode ser consumida é encontrada nos rios e nos lagos, mas também há muita água infiltrada, como as águas subterrâneas. Nesses casos, a água apresenta uma concentração de sais muito inferior à da água do mar e é chamada água doce, pois não tem gosto salgado. Essa água corresponde a pouco menos de 1% do total de água do planeta. É a água que, depois de tratada, pode ser usada na agricultura, na indústria e no consumo doméstico, para beber, para cozinhar e para a higiene corporal e limpeza geral. E pouco mais de 2% da água do planeta encontra-se no estado sólido, em forma de grandes massas de gelo, ou seja, as geleiras, nas regiões próximas aos polos e no topo de montanhas muito elevadas. Essa água contém poucos sais e também é água doce. Assim, esse gráfico nos informa que, para cada 100 litros de água no planeta, cerca de 97 litros são de água salgada e 3 litros de água doce. Desses 3 litros, pouco mais de 2 litros estão congelados. Então, sobra pouco menos de 1 litro de água doce no estado líquido para cada 100 litros de água disponível no planeta. E esses valores ressaltam ainda mais a importância de economizarmos água, esse bem natural essencial para a nossa vida. Representação química da água. Antes de mais nada, devemos saber que toda substância é representada por uma fórmula molecular, a qual indica a quantidade de átomos de cada elemento químico que compõe a molécula dessa determinada substância. No caso da água, por exemplo, sabemos que ela é formada por 2 elementos químicos, o oxigênio e o hidrogênio. A molécula de água é representada quimicamente pela fórmula H2O, ou seja, ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A água no corpo humano. Nos seres humanos, a água corresponde a cerca de 70% da massa de uma pessoa. Isso significa que, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos contém quase 50 quilos de água em seu corpo. Uma parte da água do corpo humano provém dos alimentos, principalmente frutas e verduras. Outra parte é obtida da água que bebemos e de outros líquidos, como sucos. A água é muito importante e essencial para a nossa vida. A maioria das reações químicas que ocorrem no nosso corpo é regulada pela água. Ela dissolve substâncias, transporta substâncias e ajuda a regular a temperatura corporal pela evaporação do suor. Por isso, é fundamental beber uma quantidade adequada de água todos os dias. Você sabe qual é a quantidade de água adequada que devemos beber todos os dias? Então, veja bem. A quantidade de água que devemos consumir no dia é individual. Ela vai depender do peso da pessoa. Mas então, como calcular?
O cálculo feito é uma multiplicação de 35 ml de água pelo peso corporal de cada pessoa. Então, temos aqui 35 ml vezes o peso corporal. Por exemplo, uma pessoa com 45 quilos deve tomar. Aí se faz a multiplicação de 35 vezes 45, que vai dar igual a 1,5 litros de água por dia. Claro que essa deve ser a quantidade mínima. Se você beber uma quantidade maior que essa por dia, não tem problema nenhum. Entendido? Então, para finalizarmos a aula, vamos falar agora sobre as mudanças de estado físico da água. A água, como também qualquer outra substância, pode mudar de estado físico. E cada mudança de estado físico recebe um nome. Veja bem, a mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada fusão. A mudança do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. A mudança do estado gasoso para o estado líquido é chamada de condensação ou liquefação. E a mudança do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. Já a mudança do estado sólido diretamente para o estado gasoso é chamada de sublimação. Ao todo, temos fusão, vaporização, condensação ou liquefação, solidificação e sublimação. Estou preparando mais picolés para vender. Ficaram tão bons que já estão acabando. Estes já estão prontos, tá vendo? Quando eles esfriaram no congelador, eles solidificaram. Você sabe o que é a solidificação? É uma das mudanças de estado da matéria. Não se preocupe, que eu vou te explicar. Como você já sabe, a matéria pode estar em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. As mudanças de estado acontecem quando a matéria esquenta ou esfria. Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela passa para o estado líquido, o processo se chama fusão. Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela passa para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também podem acontecer ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido e ela passa para o estado sólido, o processo se chama solidificação. Ah, não! Os picolés derreteram! Como eu sou distraída! Você se lembra como se chama a mudança do estado sólido para o estado líquido? Fusão! A mudança do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. Quando a temperatura de um sólido aumenta, as partículas que compõem a matéria começam a se separar e podem se mover com mais facilidade. Tá vendo? Quando esquentamos o líquido, ele vira gás. Você se lembra como se chamava este processo? A mudança do estado líquido para o gasoso se chama vaporização. Quando esquentamos um líquido, as partículas que compõem a matéria se separam ainda mais umas das outras e podem se mover livremente pelo espaço. E se eu fechar esta panela? O vapor, quando toca a tampa, esfria e passa do estado gasoso para o estado líquido. Você se lembra como se chama este processo? Eu já contei para você antes. A mudança do estado gasoso para o estado líquido se chama condensação. Quando um gás esfria, as partículas da matéria começam a se juntar umas com as outras e se movem mais devagar, até que a matéria passa a ser líquida. Acho que os picolés que eu coloquei para congelar já devem estar prontos. Sim, eu coloquei uma forma com líquido no congelador e depois de um tempo está sólido. A mudança do estado líquido para o sólido se chama... Vamos lá, você sabe. Se chama solidificação. Na solidificação, as partículas da matéria ficam bem juntinhas, por isso não podem se mover muito. E estas são as mudanças de estado da matéria. Vamos revisar? Quando esquentamos a matéria em estado sólido e ela muda para o estado líquido, o processo se chama fusão.
Quando esquentamos a matéria em estado líquido e ela muda para o estado gasoso, o processo se chama vaporização. Estes processos também acontecem ao contrário, ou seja, se ao invés de esquentar, esfriamos a matéria. Quando esfriamos a matéria em estado gasoso e ela passa para o estado líquido, o processo se chama condensação. Quando esfriamos muito a matéria em estado líquido, ela vai passar para o estado sólido. Este processo se chama solidificação. Bom, agora você já conhece as mudanças de estado da matéria. Eu tenho que ir embora para atender as pessoas. Tchau! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Na próxima aula, teremos a parte 2 sobre esse capítulo da hidrosfera. O livro que nós utilizamos é o Telares, Ensino Fundamental, Anos Finais Ciências, do 6º ano. Obrigada pela atenção e até a próxima.